Pessoal, quem é nesse mundo que está preparado para receber o diagnóstico de uma doença como glioblastoma multiforme, um tumor cerebral? A verdade é que ninguém está preparado para esse tipo de coisa, ninguém tem um plano para esse tipo de coisa. Se você ou seu familiar, seja seu pai, seu marido, recebeu um diagnóstico como esse, muito provavelmente você está passando por um dos momentos mais difíceis da vida de vocês, se não o momento mais difícil da vida de vocês. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ter uma conversa franca a respeito desse assunto, que provavelmente vai ajudar muita gente. Isso porque a gente diariamente aqui recebe perguntas de muitos pacientes que estão enfrentando uma doença como essa ou tem algum familiar que recebeu um diagnóstico como esse. E estão com muitas dúvidas, sabe? E às vezes totalmente perdidos e desinformados a respeito de coisas essenciais no enfrentamento de uma doença como essas. Por exemplo, de onde surgiu essa doença? Por que surgiu? Existe tratamento? Esses tratamentos funcionam? Existe cura, doutor? Como é que vai ficar a minha vida, a minha qualidade de vida? Eu vou poder trabalhar, estudar, viajar? Veja, isso é essencial, é importante. Como eu falei, ninguém tem um plano preparado para quando for diagnosticado com uma doença. Mas, gente, depois que você é diagnosticado, passado aquele momento, aquele choque que a gente tem, por conta do diagnóstico de uma doença como essa, você necessariamente precisa de um plano de enfrentamento para essa doença, sabe? Você precisa estar acompanhado de pessoas, de profissionais que vão te orientar a respeito do que pode ser feito, do que vai ser feito. Porque essa é a única forma de você lutar de uma forma efetiva contra uma doença como essas. Por exemplo, uma situação comum é aquela em que depois que o paciente recebe o diagnóstico, ele é encaminhado para um neurocirurgião. E por conta disso, no entendimento da família, o tratamento daquela doença vai ser centrado no neurocirurgião. Isso é uma ideia muito comum, que o tratamento vai ser centrado na cirurgia, mas isso está totalmente errado, gente. O enfrentamento de uma doença complexa como o glioblastoma multiforme depende de uma equipe multidisciplinar, de um time, gente. Quando eu digo um time, inclui várias pessoas. Por exemplo, o oncologista, o radioterapeuta, o neurologista, o psicólogo, o preparador físico, o nutricionista. Vocês estão percebendo que é uma coisa complexa mesmo? Sendo complexa, ela demanda um tratamento complexo. E isso é o básico. Eu sei que em muitos lugares do país a gente não vai ter toda essa estrutura, mas ok, o entendimento é de que sim, isso é o básico. Por mais que na sua região, no local em que você está, não tenha toda essa equipe, toda essa infraestrutura para o tratamento, gente, isso é o básico. Entende? Isso é o que vai oferecer as maiores chances para você ou seu familiar que tem um diagnóstico como esse no tratamento dessa doença. E o tratamento do glioblastoma multiforme, como é que funciona? Além daquele princípio básico da multidisciplinaridade, outro princípio é que esse tratamento se baseia em um protocolo específico. Esse protocolo de tratamento foi estabelecido através de estudos, de experimentações. E depois desses estudos, eles conseguiram provar que com aquele modelo de tratamento, com aquela combinação de tratamentos, os pacientes tinham os melhores resultados possíveis. Então, idealmente, a gente tem que seguir esse protocolo nos tratamentos do glioblastoma multiforme. Atualmente, esse tratamento se baseia basicamente em cirurgia, rádio e quimioterapia. Depois da cirurgia, o paciente é encaminhado para a radioterapia. E ali na radioterapia, geralmente, eles fazem um esquema em que o paciente vai receber doses diárias de radioterapia por cerca de 6 semanas, poupando os finais de semana. E durante esse período inicial da radioterapia,
ele também vai receber a quimioterapia. Hoje em dia, a medicação utilizada nesse protocolo específico se chama temozolomida. Então, durante todo o período da radioterapia, que duram em média 6 semanas, o paciente vai receber doses diárias da quimioterapia, do quimioterápico chamado temozolomida. E depois vem outra etapa do tratamento. O paciente geralmente vai esperar algumas semanas para iniciar um segundo ciclo de quimioterapia com a temozolomida, mas agora em uma dose diferente. E geralmente esse ciclo também é com um esquema diferente. Nesse novo ciclo da quimioterapia, geralmente o paciente vai usar a temozolomida, que é um comprimido que é tomado via oral, a cada 28 dias. Como assim? A cada 28 dias, ele vai iniciar um ciclo de 5 dias tomando a temozolomida. Ele vai tomar a temozolomida por esses 5 dias e parar 28 dias. E depois desse ciclo, recomeçar por mais 5 dias. E assim sucessivamente por cerca de 6 ciclos. Durante esse tratamento, obviamente, o paciente vai ser reavaliado continuamente por toda a equipe, idealmente. Pelo neurocirurgião, pelo oncologista, pelo radioterapeuta, pelo neurologista, pelo nutricionista. Além disso, outro ponto essencial hoje em dia, comprovadamente, é uma rotina de exercícios físicos para aquele paciente. Obviamente, uma rotina de exercícios acompanhada e adequada para as condições daquele paciente naquele momento. Mas isso efetivamente faz diferença no tratamento do paciente com glioblastoma multiforme. Exercício físico. Por quê? Você percebe que na maior parte das vezes os pacientes ficam com aquela ideia de que para tratar uma doença como essa, você vai precisar de uma coisa mirabolante, sabe, super tecnológica. Sim, hoje em dia os tratamentos se baseiam em medicações e técnicas de radioterapia e cirurgia muito avançadas. Mas uma coisa básica que faz total diferença é o exercício físico. Lembra que eu falei para vocês que essa aqui é uma conversa franca sobre coisas que todo mundo quer saber e deve saber? E depois desse tratamento, sobre o qual eu expliquei, eu tô curado, doutor? Dá para se falar em cura depois desse tratamento? Não, gente. Quando a gente está falando de glioblastoma multiforme, pelo menos hoje, não dá para se falar em cura, de que o tratamento foi um sucesso. Por quê? Quando você fala em sucesso num caso como esse, obviamente o que a pessoa quer é ser curada disso, se livrar disso. Mas quando a gente fala sobre glioblastoma multiforme, existe controle da doença e não cura da doença. A doença está lá. Por todas as características de funcionamento dessa doença, não dá para se falar em cura. O que acontece depois do tratamento é controlar a doença. Como existe em vários outros tipos de doença hoje em dia. Não existe cura, mas a gente conseguiu um estágio em que a gente consegue estabelecer um tratamento em que talvez a pessoa possa conviver com aquela doença. Existe outro princípio importantíssimo de se entender durante o tratamento, tanto para a equipe médica quanto para o paciente e para a família. Mesmo com a padronização do tratamento, a evolução da doença é diferente de um paciente para outro, por princípios básicos. Primeiro, cada pessoa é diferente. E segundo, cada doença é diferente. Então, muito provavelmente, a evolução do seu caso, do caso do seu familiar, não vai ser semelhante à evolução de outra pessoa que você conhece com aquele mesmo diagnóstico. E pensando que essa é uma doença para a qual ainda não existe cura, o que nós vamos fazer caso essa doença ressurja? E aqui é importante ressaltar uma coisa específica. Esse termo ressurgir talvez seja mais adequado porque a gente apenas diagnosticou que aquela doença apareceu novamente.
ela, na verdade, sempre esteve lá. Ela nunca desapareceu. O que aconteceu agora é que, através de um exame, a gente identificou alguma lesão, algum sinal daquela doença, de que ela está totalmente ativa novamente. E se você ou algum familiar tem o diagnóstico de um GBM, esse momento vai chegar. Isso vai acontecer em uma consulta no consultório, em um exame de rotina, em uma ida ao pronto-socorro. Vai chegar uma hora em que a gente vai diagnosticar que aquela doença ressurgiu. E aí, a partir desse momento, a partir daquele momento em que a gente diagnosticou que a doença ressurgiu, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O que realmente funciona depois desse estágio da doença? Essas são perguntas frequentes e que necessariamente têm que ser respondidas, tanto pelo médico quanto pela família em conjunto. Porque é muito ruim quando há um descompasso entre a família, o paciente e a equipe médica. É importantíssimo para o enfrentamento de uma doença como essas que haja um entendimento comum sobre o que nós podemos fazer e, acima de tudo, o que há de mais adequado para ser feito para aquele paciente naquele momento. Eu vou passar por uma nova cirurgia, eu vou passar por um novo ciclo de rádio e quimioterapia. Isso vai funcionar? É por isso que em todas as etapas é importante que exista uma sintonia. Eu vejo isso aqui diariamente. Muitas vezes, já depois que o tratamento iniciou, as pessoas perguntando: doutor, meu pai, meu marido, meu familiar tá assim, dessa forma agora, o que eu faço? Então é importante que a gente esteja preparado para essas possibilidades, para o que fazer diante do que está acontecendo naquele momento e, mais do que isso, o que é mais adequado ser feito. Não se trata apenas de usar todas as armas que temos, mas sim usar elas da maneira mais adequada possível naquele momento. Eu tentei hoje aqui responder muitas das perguntas que eu recebo aqui de pessoas com doenças como essa, doenças complexas, em que realmente tanto o entendimento da doença quanto o tratamento, o segmento é complexo. E eu espero realmente ter ajudado quem está enfrentando isso. Como eu falei, o compromisso aqui é ser honesto, ser claro, ser objetivo. Então eu espero ter ajudado. É isso aí. Boa semana para vocês. Até a próxima.